Boa noite, povo de Deus. Cadê o povo de Deus? Paz seja convosco. Deus seja louvado na sua vida, na sua casa, na sua família. Engrandecido é o nome do Senhor, porque estamos na sua presença. Amém? Para louvar e bendizer e engrandecer o nome do Senhor. E eu gostaria de agradecer todo o Ministério de Louvor. Amém? Nós vamos meditar a palavra de Deus. Filipenses 2, 12 ao 15. Amém? 2, 12 ao 15. Vamos meditar a palavra de Deus. Diz assim: assim, meus amados, como sempre, vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer como quanto ao realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venha a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Amém? Amado, eu tenho um aviso aqui, a live caiu e voltou. E eu estou avisando aqui para todos, né, que é para estar reconectando novamente. Vi que caiu o número de pessoas aqui, então que todos aí estejam reconectando. Amém? E vamos continuar ouvindo a palavra de Deus. Nós estava com 150, agora está com, deixa eu ver aqui, 134. Então você pode reconectar aí, para que nós possamos estar aí ouvindo a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, sua palavra é meditada, a nossa vida está na tua presença. Usa-me com palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Fala aos nossos corações. Fala o que nós precisamos ouvir, compreender e entender. Fala conosco, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amados, nós estamos nos dias de hoje, estamos vivendo atuais, o ano da superação. 2020, o ano da superação. O ano de plantar, estamos plantando pouco, devido à circunstância. O ano de colher, já o que temos plantado. Mas o ano da superação. E veja bem, estamos em um ano muito difícil. Um ano em que estamos aí há 103 dias, como já disse antes, 103 dias, que foi, se necessário, tá? Isolamento social e tudo que nós temos passado, por determinação, para a proteção do ser humano, proteção da vida, proteção da vida da minha família, da sua família, das famílias da face da terra. Veja bem, uma situação que gerou um vírus que se alastrou em todo o mundo e que nós já estamos hoje no dia 5 de julho, não tem previsão de vacina, o único remédio é isolamento, tá? E veja bem, meus amados, que tem trazido muitas consequências, muita aflição, muito sofrimento,
principalmente a dor da perda das famílias, a dor da perda dos entes queridos, e uma morte triste, porque uma pessoa, ela não tem nem velório, a família não pode nem reunir. Então, veja bem, está tendo muitas consequências, muitas aflições, e a palavra mais declarada que você tem ouvido, está até no teu inconsciente, no meu, de todo mundo, é isolamento social e distanciamento. Isolamento social e distanciamento. E veja bem que isolamento social, que é ruim o isolamento social. Não pode mais estar se reunindo em família, não pode mais estar com os amigos, não pode mais. Isso que traz o isolamento. Bater papo, fazer churrasco, aniversário, jogar futebol junto, praticar esporte, pescar, viajar. Olha só, o isolamento barra tudo isto. O isolamento, veja bem que traz tudo isto, impede tudo isso na vida de cada um de nós. Então a vida do ser humano parou. E o ser humano, o homem, que a Bíblia nos declara, não foi criado para viver com isolamento. É o ser social. É um ser social. E não é fácil. Está sendo difícil. Nós podemos ver quantos problemas que estão surgindo hoje. Principalmente pessoas com depressão, com muitos problemas. E veja bem, não se pode fazer nada. E além do isolamento, nós temos o quê? O distanciamento das pessoas, dos amigos. Pessoas que foram distanciadas do trabalho. Pessoas que foram distanciadas do trabalho. Por estar, às vezes, contaminada com suspeita. As empresas que teve que dar férias coletiva, fazer afastamento, o distanciamento do trabalho, muitos até distanciamento da família, devido a uma suspeita de contaminação. E veja bem, não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Mas é necessário. Mas é necessário. Senão contamina. Senão pega vírus. Senão fica doente. Todos de uma vez só. Todos de uma vez só, como eu acabei de citar para vocês. Toma cuidado. Há muitas famílias, não só em Indaiatuba, que estão quase todos contaminados. Todos ficam doentes de uma vez só. Eu recebi um WhatsApp de um amigo, lá de Minas, pedindo oração. Ele sendo transferido para a UTI de Itajubá, outra cidade do lado. Porque deu positivo, ele está lá ruim. E a esposa vai esperar amanhã o resultado. Então está esta realidade, contamina, se faz necessário, todos ficam doentes, não vai ter UTI para todos. E aí, quem tem um organismo que está com imunidade boa, que suporta, está se recuperando. Quem não tem, está morrendo. Esta é a realidade. O isolamento é necessário. O distanciamento. E veja bem, amado, essa realidade, sim ou não, temos que enfrentar a luta, temos que enfrentar a prova, a batalha, cada dia, cada ser humano. É a realidade que nós estamos vivendo hoje. Tá? Estamos vivendo hoje. É uma necessidade. Nós não estamos adaptados com isto. Tá? Nós estamos adaptados com isto. Mas o isolamento social e o distanciamento não pode mudar o quê? Não pode mudar quem eu sou. O distanciamento não pode mudar
a minha personalidade. Não pode mudar o meu caráter. Não pode mudar os meus princípios e não pode mudar as minhas responsabilidades. Isso não pode. E não deve acontecer. E veja bem, você fala, pastor, você está falando tudo isso por quê? Eu quero falar aqui, hoje, sobre o distanciamento, é o tema da minha mensagem. Distanciamento está provando a minha fé. O distanciamento está provando a minha fé. E o distanciamento prova a minha fé e prova a tua fé. Prova a nossa fé. E veja bem, distanciamento, você está longe do templo, você está longe do templo, você está longe dos cultos presenciais, você está longe dos irmãos, das reuniões sociais, dos grupos da igreja. Mas veja bem, esta realidade nunca vai nos deixar distante de Deus, amado. Não pode deixar nós distante de Deus. Não pode deixar. E veja bem, porque Ele é onisciente, é onipresente e é onipotente. Nós só estamos distante fisicamente, mas espiritualmente nós temos que estar ligados, nós temos que estar unidos. Nós temos que saber que o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele não está na cruz, Ele não está pregado na cruz, Ele não está no túmulo, Ele não está na parede mais, o Deus que nós servimos. Ele está em nós, e Ele está presente. Mas muitos com Deus presente está distanciado. Está distante. Ou seja, alguns, uma grande porcentagem no meio cristão, evangélico, já andava antes, há 103 dias, distante dos cultos. Distante da casa de Deus. Distante de tudo. E agora, muitos às vezes não estão nem conseguindo adorar a Deus e louvar a Deus. E nós temos que prestar atenção. E nós temos, porque mudar o nosso princípio, nosso caráter cristão, podemos esfriar na fé. Podemos esfriar na fé. Há uma pesquisa que saiu essa semana, que 48% dos membros das igrejas, 40%, em 4 semanas, não estão assistindo mais live os cultos online. 40% no meio do povo evangélico no mundo. 40%. E 48% afirmam deixar de assistir, já deixou de assistir os seus cultos das suas próprias igrejas, tá? Suas próprias igrejas. E veja bem, amados, que nós temos que estar atento. Tudo isso que está acontecendo tem que trazer você mais perto de Deus, mais junto de Deus. E veja bem, o Espírito Santo está aqui, o Espírito Santo está aí na tua casa, o Espírito Santo está aí no seu trabalho, o Espírito Santo está com você. Ele não mudou. Por que você está mudado? Mas eu e você temos que depender dele e manter firme nele, com ele. O Espírito Santo só vai te ajudar se você estiver junto com ele, como ele está junto com você. Mas você está distante. Você está distante. Tem que manter firme, meditando na palavra, jejuando o tempo todo, orando o tempo todo,
participando dos cultos online, praticando a fé sobre a palavra. Eu estou falando algo aqui para você, que Deus acordou eu 4 horas da manhã, para poder estar falando isso para você. Eu não estou falando do nada. Não estou falando do nada. Você está falando, mas espera aí, uma coisa tão repetitiva, uma coisa tão que eu já estou ciente disto. Meu amado, você não pode. Nós não podemos ficar distante. Isso não justifica. Hoje, há um grande índice de pessoas desviadas. A maior igreja do mundo é os desviados. Sabe por quê? Ficou distante. Ficou distante. E a pessoa, quando fica distante do templo, da igreja, ela começa a ver problema, ver isso, ver aquilo. Porque o diabo enche a cabeça. Hoje há 5 milhões de pessoas desigrejadas. Pessoas frustradas por alguma coisa que aconteceu nos templos. Eu estou dizendo isso antes de pandemia. 5 milhões de desigrejados. Pessoas frustradas, pessoas que deixou de frequentar os templos, a igreja, não está mais em comunhão. Isso, 5 milhões no mundo. Por algum problema que deixou da comunhão da igreja. E eu quero dizer para você algo aqui que você pode gravar. Você criou muito problema e se distanciou da igreja. O problema só vai ser para você. O diabo te venceu. A carne te venceu. E você que é desigrejado, principalmente, que fica falando que não precisa de pastor, que não precisa de igreja, que não precisa de culto, é o diabo que está falando na tua mente, você vai ficar. Porque a Bíblia não fala nada disto. Para você subir no arrebatamento, você tem que estar ligado no corpo de Cristo. Tem que ter comunhão com o corpo de Cristo. Mas quem que falou isso? Jesus. Ele disse, eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o lavrador. Meu pai que me plantou, e eu sou a videira. E quem estiver ligado em mim, o galho vai dar fruto, vai permanecer em mim. Você tem que sim, tá? Se é desigrejado, você vai ficar. Você tem que ter pastor, sim. Você tem que ter igreja, sim. Você tem que ter povo, sim. Isso é uma mentira do diabo. E no dia do arrebatamento, você vai ter a resposta disto. E eu tenho que te falar isso para você. Eu tenho que dizer isso para você. Nessa palavra profética. Tá? Você tem que estar ligado, sim. Você que está distante, fica distante. Ah, não preciso ir em culto, não. Não preciso participar de culto online, não. Você vai enfraquecer, meu amado. Você vai ficar fraco. Você vai voltar para o pecado. Hoje a pastora pregou hoje de manhã sobre os benefícios do Calvário. Ela falou de 3 principais. Ela falou de 3 benefícios principais do Calvário. Ela falou do perdão, do arrependimento. Ela falou sobre a cura. Mas o importante que ela falou, a salvação. A salvação. E veja bem, meu amado, você vai ficar. Você está distante. E às vezes você fica aí com o diabo enchendo a tua cabeça, você fica jogando na conta dos outros. Vai cair na tua conta. Eu sei que vai ficar. Eu saí da igreja por causa do pastor, eu saí da igreja por causa do irmão, eu saí da igreja por causa da liderança, eu saí da igreja por causa disto. E até antes de pandemia você estava desse jeito. E agora você está pior ainda. Mas pior é você que estava e às vezes não está assistindo. Você está distanciando, você não está nem percebendo. Eu estou sendo fiel com você. O Ministério de Louvor está sendo fiel com você. Diaconato está sendo fiel com você. Espírito Santo está sendo fiel com você. Nós estamos vindo aqui culto a culto, até mesmo colocando a nossa vida a risco, para poder o quê? Eu e os pastores que estão pregando, se consagrar para você receber palavra profética, palavra de Deus. E você está brincando. Aí você quer pôr na conta de todo mundo? Eu estou assim por causa do pastor, eu estou assim por causa do irmão, eu estou assim por causa da igreja. Põe na tua conta. Tá? Põe na tua conta. Vamos usar esse termo popular para você entender. Então desperta, meu amado.
Aquilo que nós já pregamos há 103 dias atrás, arrebatamentos, falsos profetas, isso é realidade, está acontecendo nos dias de hoje. E o arrebatamento vai acontecer. E você fala, pastor, mas você está pregando desta forma? Porque eu não prego autoajuda, eu prego uma unção profética. O que Deus mandar eu falar para você, tá? Eu vou falar. Amém? E eu estou muito bem aqui pregando. Eu fui dormir tarde, Deus me acordou 4 horas, e eu dormi 1 hora agora à tarde, para poder estar bem ainda, para falar para você. Estou com a minha mente muito bem, muito sensível ao Espírito. Então, meu amado, você que é desigrejado, tire isso da tua mente. Seja onde você estiver, você tem que ter um pastor, você tem que ter uma igreja, você tem que ser membro de uma igreja, você tem que estar ligado, porque a igreja é de Cristo. E Jesus, ele disse, eu sou o bom pastor, João 10, que dou a vida pelas minhas ovelhas. Eu cuido dessas ovelhas agora, mas eu vou ter outras ovelhas, e vou ter muitos pastores. E o dom de pastor é dom de Cristo. Então, isso aí é conto do diabo, e quem vai ficar no prejuízo é você. Então deixa de ser desigrejado. Você que está distanciado. Não estou falando de desviado, não. Estou falando de distanciado. Isso é um grave para você. Faz 100 e poucos dias que você não ora mais, que você não jejua mais, que você não lê a Bíblia mais, nem culto online você não assiste mais. Você está levando assim, ó. Isso não é bom para você, meu amado. Isso vai trazer problema para a tua alma, vai trazer problema para a tua salvação. E veja bem que o pecado, eu preguei aqui, é um vírus que contamina. O pecado vai te arrastar. E não adianta você ficar tomando santa ceia em pecado, fica pior ainda, você vai morrer mais rápido espiritualmente ainda. Não podemos participar da santa ceia de qualquer jeito, e é algo que nós temos que estar atento, amado. E veja bem que Paulo, você fala, o que tem a ver? Paulo estava distante da igreja, dos seus discípulos. Ele estava distante. Ele estava em Roma, ele estava preso. Não tinha WhatsApp na época, não tinha Facebook. Ele podia ter mandado mensagem rapidinho, né? Mas ele escreveu uma carta aos filipenses. Ele escreveu a carta aos filipenses, como escreveu a todas as igrejas. Mas aqui ele fala, ó, assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, mas não apenas na minha presença, não apenas na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, no distanciamento. Muito mais agora que eu estou distante de vocês. Muito mais agora. Paulo está falando de distanciamento aqui. Cuidado, igreja de Filipos, com o distanciamento. Eu não estou ausente. Vocês eram obedientes. Eu me lembro, está dizendo isto. Mas olha, cuidado com o distanciamento agora na minha ausência. Aí ele fala assim, ó, ponha em ação a salvação de vocês. Ele não fala de dízimo, de oferta, de liderança, ele não fala de nada. Ponha em ação, ó, põe em ação a salvação de vocês. Amado, nós servimos a Deus para ir para o céu. Servimos a Deus para mudar de vida. Mudar de vida, ser próspero, é consequência de obediência, de semeadura. Servimos a Deus, aceitamos Jesus, participamos de Santa Ceia, para viver em santidade. Você está brincando, brother. Você está brincando, meu irmão. Tá? Você está brincando de igrejinha, você está brincando de igreja. Preste atenção. Tá? Quem vai ficar ruim na fita aí, vamos dizer nesse linguajar para você ver, é você mesmo. Entendeu? Você está brincando, você está levando a brincadeira. Então, olha que Paulo fala, olha, põe em ação a salvação de vocês, com temor. Temor é o quê? Com obediência. Temor é obediência. Com temor, com obediência. E ele fala também, e com tremor.
Sabe o que é tremor? Respeito. Nós temos que respeitar a coisa santa, amado. Pastor é coisa santa. Liderança de igreja é coisa santa. Tá? Igreja é coisa santa. Nós temos que ter respeito. Bíblia é coisa santa. Tá difícil essa palavra, né? Que muitos vai saindo. Tá? É coisa santa. Oração é coisa santa, meu amado. É coisa santa. Então serve a Deus com temor e com tremor. Pois é Deus, não é o Josué, não é liderando, nós só somos instrumento. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar. O Espírito Santo só vai agir na minha e na sua vida e fazer a obra da salvação se eu ficar perto dele. Se eu ficar distanciado, ele não vai realizar o querer e o efetuar. Deus tem uma obra na tua vida. A obra da salvação é muito para fazer, mas você tem que estar perto dele. Você tem que estar junto com ele. E diz assim, de acordo com a boa vontade. Tá? O que Paulo está dizendo? É Deus que efetua o querer realizar. Cuida da salvação de vocês. É Deus. Viva com obediência, vive com respeito à vida cristã. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, o distanciamento é motivo para vocês desviar. O distanciamento de Deus. E isso, amado, para nós, não é agora em pandemia, não. Eu só citei o exemplo para você entender. Sempre, depois que você aceita Jesus, você tem que estar distanciado do pecado e próximo de Deus. Tá? Quanto mais longe, distanciado do pecado, das coisas erradas, daquilo que você abandonou, e mais perto de Deus. Deus você não pode ficar longe. Principalmente você que participava de religiões, que eram religiões místicas, de ocultismo, que você abandonou os demônios, aí que você não pode mesmo. Você que está muito envolvido com o pecado, você tem que estar perto de Deus. Você fala, mas por que eu estou voltando a mentir de novo? Por que eu estou voltando a fumar de novo? Por que eu estou falando isso de novo? Sabe por quê? Você distanciou de Deus. Você distanciou do Espírito Santo. Você parou de orar. Você distanciou do jejum. Você distanciou do culto. Você distanciou de ler a Bíblia. Por isso que você está desse jeito. E você vai ficar no arrebatamento. Você é um candidato ao arrebatamento. Ai, mas por que eu estou frio? Porque você está distante. E nós não podemos distanciar. E é motivo para você desviar, para você afastar, para você desobedecer. O distanciamento leva na vida do crente a desrespeitar a Deus, a deixar a fé, o Espírito Santo. E veja bem, que está em você, que está em nós para nos ajudar. Veja bem que Davi, meu amado, Davi, quando ele comete o adultério, ele peca, ele reconhece o seu pecado. Salmo 51, ele fala, Senhor, eu reconheço o meu pecado, eu reconheço que eu errei, mas não retire de mim o teu espírito. O que ele falou? Estamos juntos de novo, peço perdão, estamos juntos de novo, não quero ficar longe do Senhor. Eu não posso, você não pode. Não deixa o diabo trabalhar com a tua mente, não. Fazer confusão na tua mente, não. É muito sério. Tem muita gente morrendo. Tem muita gente que vai morrer. Não estou falando por causa dessa pandemia, não. Isso não é vida normal. E nós temos que morrer com Jesus na nossa vida, nosso Senhor, e vida santa. E eu e você que somos crentes, estamos seguindo, temos que estar quente. Por que Jesus fala para a igreja de Laodiceia? Que o morno e o frio, ele vomita. Não vai subir no arrebatamento. Você que fica falando, mas para quê? Que os pastores ficam orando em língua, lá pregando. Fica até demanda. É você mesmo. Tá? É você. Isso é o diabo que trabalha na tua mente, com essa tradição de religião que você tem, de igreja que você tem. Para que isso? Orar em línguas? Para que você orar demais? Para que isso? Para que isso é tudo o diabo que está te vencendo na tua mente.
Preguei muito na igreja. Ai, meu Deus, será que quando voltar aos cultos presencial, agora não vai ter online mais? Vai ter, ai, não sei o quê, porque você não quer nem vir na igreja. Sabe por quê? Você não quer se envolver. Você é Laodiceia fria e morna. Tá? E Jesus disse, né? Tem que ser quente, tem que ser fervoroso, tem que ser cheio do Espírito Santo. Amém? Tem que orar em línguas, tem que ter o Espírito Santo, tem que debater com o Espírito Santo. Amém? Isso dá força para você viver em santidade, para você se santificar mais ainda. Tem que ser mesmo firme. Então veja bem, meu amado, nós temos que prestar atenção. Nós temos que saber que servimos a Deus, não para arrumar nossa vida aqui na terra, não. Para viver bem aqui na terra até Jesus voltar, ou nós dormirmos em Cristo, nós temos que crer e obedecer a palavra, semear. Aí a tua vida vai mudar. Nós temos a fidelidade, o respeito a Deus. José. Jamais José. Ficou distante do seu pai. Não tinha igreja, mas eram os pais que ensinavam. Ele ficou distante dos pais. 13 anos. E ele não deixou de praticar. Daniel, da mesma forma, ficou distante do templo de Jerusalém, do seu povo, quando ele foi escolhido por Nabucodonosor para estar no palácio. Ele jamais deixou de praticar a fé, a fidelidade, a obediência, o respeito a Deus. Leia o livro de Daniel que você vai ver. Ele orava 3 vezes por dia. Tinha revelação, tinha dons. Jesus, como humano aqui na terra, a mesma forma. Quando começa seu ministério, ficou distante do templo, da sua mãe, dos seus discípulos, e jamais deixou a fé, a fidelidade, a obediência, até a morte e a morte de cruz. Você está falando que não dá, não consegue? E agora nós temos o exemplo de Paulo. Paulo estava longe. Sabe onde Paulo estava quando ele escreve isto? Dando orientação, não ficar distante, não aderir ao distanciamento para a vida espiritual. Ele estava na cadeia. Ele estava lá, já no final da sua vida ministerial. Estava preso em Roma. E Paulo não desviou, não. Ele combateu o bom combate, como ele próprio mesmo escreve. Combati o bom combate. Tá? Mantive a fé. Só me resta agora a coroa. Amém? Então, não há motivo da gente ficar se justificando. É tomar uma posição. Como eu preguei aqui domingo passado. Josué teve liderança, teve atitude. Você tem que ter atitude. Nós temos que ter atitude. E a Bíblia ela é muito bem clara. E Jesus que diz é sim, sim, não, não. Ou você é crente ou você é incrédulo. Ou você é justo ou você é injusto. Ou você é sujo ou você é limpo. Não tem meio termo. Tá? Não tem meio termo. E Deus não quer que você seja um crente, um filho mendigo. Que tem um monte de filho mendigo hoje. Que só quer pedir. Ele quer que você seja um filho que honra Ele na fidelidade, na fé, na obediência e na determinação. Se você obedecer, Deus vai fazer automaticamente. Então, meu amado, fica essa palavra para o nosso coração. E olha o que diz para finalizar. Paulo diz na última parte: faça tudo sem queixas, sem discussão, ou seja, sem pecar, para que venha tornar-se puros, irrepreensíveis, santos, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida. O que é a geração corrompida? A sociedade que nós estamos inserida nela. Uma geração corrompida, depravada, essa geração que nós estamos aí, na qual vocês brilham. Nós temos que brilhar como estrela, como luz do mundo, como foi Jesus. Então nós temos que saber, amado, que o distanciamento na vida espiritual não é bom. Você tem que estar perto de Deus, porque Jesus está voltando. O arrebatamento vai acontecer. Não seja um desigrejado. Não fique distante. Você é candidato a ser um desviado. Você já deve estar frio espiritualmente. Você pode se desviar. E o desviado é aquele que volta, adere totalmente ao pecado. Adere totalmente ao pecado. Esses dias eu encontrei com uma pessoa que fazia tempo que passou por essa igreja aqui. E eu falei, tá tudo bem, tudo bem.
Falei, está bem mesmo que você está vivo ainda. E a pessoa está desviada. Está bem, glória a Deus que você está vivo ainda, que dá tempo, né? Você está vivo, não dá tempo. Então nós temos que estar atento, amado. Não fique distante de Deus, não. Hoje nós estamos com 103 dias de isolamento social, de distanciamento. Mas a palavra está sendo pregada, o culto está na tua casa. Melhor ainda, eu tenho ouvido irmãos que estão assistindo todos os cultos. Famílias que estão muito abençoadas. Casas que estão sendo bem abençoadas. Mas e você? Será que você está nessa estatística aqui? Você já está nos 40% que deixou de assistir os cultos online? Você está nessa estatística aqui dos 48% que afirma que já deixou definitivamente? Então você já está... Preste atenção. Porque o problema só vai ser seu. Curva a sua cabeça aí na sua casa. Aonde você está. Curva a sua cabeça. Mas sobre essa palavra, examine teu coração, meu amado. Examine. Você que tem frequentado os templos antes da pandemia, que estava desse jeito, desperta. Você vê que o vírus está aí. Você está desviado. Está distanciado. Está afastado. Você é desigrejado. Se o vírus te pegar e te matar, meu amado, você já perdeu a salvação. Você está condenado. Está condenado. É algo muito sério. É algo muito sério. Faça uma reflexão sobre isso. É só você que pode tomar essa posição. Distanciamento espiritual na fé nós não podemos ter nunca. Jamais. E você que está sempre presente, orando, jejuando, lendo a Bíblia, nos cultos online, ou quando estava presencial, você continue, melhore. Quanto mais perto, mais forte, mais firme, nessa geração depravada, cheia de pecado, nós precisamos, meu amado, nossos filhos precisam, nossa família precisa disso. Alabá, surianda, alamá, necá, vialês. Oh, aleluia. Nós temos que estar perto de Deus, perto do Espírito Santo. Alamá, suriandas. Nós temos que estar cheio do Espírito. Nós não podemos estar longe. Longe você vai ser fraco. Vai ficar fraco. Vai ficar no pecado. Vai voltar ao pecado. Vai voltar às coisas erradas. Mas pastor, eu ouvi essa palavra, tá tudo, falou comigo. Pede perdão aí, como a pastora pregou hoje de manhã. É um benefício do Calvário. Se arrepende, pede perdão. E fica firme. Deus não leva em conta o tempo da sua ignorância, do seu erro. Ele esquece do seu pecado, é lançado no mar do esquecimento. É só pedir perdão. Fala, pastor, como que eu faço? E se eu morrer? E se eu morrer? Pede perdão sobre essa palavra. Reconcilia com Deus. Perdoa as pessoas. Pede perdão para o Espírito Santo. E volte para Jesus. Volte. E você que está parado, está frio, está morno. 103 dias. Não ora mais, não jejua mais. Fala, não, eu vou me renovar agora. Se renova sobre essa palavra. Urialabassurianda. Às vezes as coisas se distanciou. A vida social, o churrasco te distanciou, tá? A família te distanciou, o trabalho te distanciou. Tanta coisa te distanciou. E entrou já o distanciamento, isolamento social, e você ficou mais frio ainda. Nós temos que tomar muito cuidado. A faculdade te distanciou, os amigos, o trabalho, a vida social antes. Isso é um perigo. Então, meu amado, volta. Você tem que estar perto de Deus. Examine a tua vida, pede perdão. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aquele que está se arrependendo, aquele que está pedindo perdão. Ora, manaia.
Perdoa, Jesus. Aquele que sobre essa palavra está reconhecendo a sua frieza, que está colocando na conta do pastor, da igreja, da liderança. Ó Deus, que deixou. Tem uns que estão até mesmo em pecado. Perdoa, Senhor. Voltou o pecado, voltou as coisas erradas nesses 103 dias. Deixou de assistir o culto. Perdoa. Esse que ouviu a sua palavra, que está se arrependendo, que está desviado, que possa voltar para a casa de Deus agora, para a tua presença. Perdoa. Como a pastora pregou esses dias, a pastora Alice, sobre, meu Deus, o filho pródigo. Ó Deus, receba de volta. Receba de volta esse que está se arrependendo, esse que está aceitando Jesus como Salvador. Oh Deus, perdoa. Em nome de Jesus, eu faço essa oração profética. E aquele que está se reconciliando, pedindo perdão, aceitando Jesus, se renovando a sua fé, voltando para perto do Senhor, que o Senhor venha receber. Libera o perdão, o arrependimento, Senhor. A bênção da salvação dá de volta, em nome de Jesus. E você que aceitou Jesus, reconciliou, manda uma mensagem para nós, queremos te acompanhar. Então nisso, o problema é individual de cada um. Que o Espírito Santo continue falando no teu coração. Amado, você vai ler depois no Evangelho de Lucas a parábola do filho pródigo. Quando ele decidiu ficar distante da casa do pai, olha o que aconteceu com ele. Ele desviou, sofreu. Ficar distante é ruim. Judas, você conhece a história. Judas estava perto e estava longe, por causa da vida social, profissional dele, dos projetos políticos de Judas, que queria projetar Jesus como um político. Veja bem, olha o que aconteceu com Judas. Nós temos que tomar muito cuidado. Aquilo que nos distancia de Deus. Cuidado, viu? Seus amigos podem distanciar de Deus. As migas e os migos, cuidado. Tá? Cuidado com a sua vida. Faculdade pode distanciar de Deus. Trabalho pode distanciar de Deus. Dinheiro pode distanciar você de Deus. Toma muito cuidado. Vigia. Judas, Tomé, quando Jesus ressuscita, ele não acreditou que era Jesus. E veja bem, ele precisou ver para crer. Sabe por quê? Tomé ficava distante. Ele só aparece ali e depois não aparece mais. Ananias e Safira, na igreja de Atos. Olha o que aconteceu com Ananias e Safira. Ficava distante. Então, não fica distante não, amado. Distanciamento é só agora para proteger de vírus, mas espiritualmente não pode. Aceitou Jesus? Você tem que estar perto de Deus. A carne é um imã para puxar nós de volta para o pecado. A carne eu e você carrega todo dia, que é a vontade quase que sempre de pecar. Então vigia, fica perto de Deus, fica perto da oração do Espírito Santo. E você que sai dessa de desigrejado, se arrepende, se firma numa igreja, perto da sua casa, se liga no corpo. Você que está dentro da igreja, faça alguma coisa para o reino, faça alguma coisa para a obra, se torne ganhador de alma, você vai estar ligado, dando fruto, e Deus vai estar sendo honrado, e você vai glorificar o nome do Senhor, e você vai ser honrado e protegido. Que o Espírito Santo continue falando no teu coração. Distanciamento espiritual jamais eu devo ter. Eu tenho que estar perto. Distanciamento é só para proteger do vírus. Isolamento só para proteger. Você não pode ficar isolado de irmãos, da igreja, grupo missionário. Você tem que estar perto. Quando voltar, participe. E Deus vai ser contigo. Que o Espírito Santo continue falando no teu coração.